sejam aí todos muito bem-vindos. Assim que alguém já me dá um feedback aqui, a gente já vai começar a aula, porque tem bastante conteúdo, tá? Essa aula ficou um pouquinho mais extensa do que eu imaginava, mas vai ser um conteúdo de muito valor que vai agregar para muita gente. E eu sei que muita gente tem dúvida quanto ao dimensionamento de parafuso, né? Então, a gente vai ter uma aula completa hoje sobre dimensionamento de parafuso, mas não vai ser assim com um exemplo aleatório, né? Por que não vai ser um exemplo aleatório? Porque a gente vai dimensionar um parafuso, né? Na verdade, um conjunto de parafusos, uma junta parafusada, de uma aplicação real de um projeto, tá? Então a gente vai dimensionar essa junta parafusada aqui, ó, do projeto, e vai ver se ela resiste ou não aí às cargas, aos esforços, tá? Beleza? Bom, então o áudio tá ok, tá tudo ok, o pessoal já deu feedback aqui que tá ok. E antes da gente continuar, pessoal, eu vou fazer um último teste, porque o professor Simão, que vai fazer toda a parte de cálculo e dimensionamento, ele não conseguiu estar ao vivo aqui com a gente, tá bom? E o que acontece? Aí, a parte dele, né, que seria a parte de cálculo, ele gravou esse conteúdo e eu vou estar disponibilizando aqui na sequência para vocês. E o que acontece? Deixa eu fechar aqui. E o que acontece? Como o dele vai ser gravado, eu coloquei algumas cenas aqui, então eu vou fazer alguns cortes e vou ir fazendo a transmissão. Porém, antes da gente iniciar, eu sou um cara assim que eu não gosto muito de já chegar e ir derrubando conteúdo, mostrando conteúdo à torta e à direita, né? Eu gosto de dar uma contextualizada no assunto. Então, para contextualizar isso, o que eu fiz? Eu preparei aqui um mapinha mental muito bacana, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre desenvolvimento de projeto. Eu vou dar algumas explicações, né? Para quem não conhece a carreta transbordo, que é esse projeto que eu estava mostrando aqui na tela do SolidWorks. Eu vou dar uma rápida passada assim, né? Um catado geral, ok? Depois a gente vai ter uma apresentação do projeto 3D aqui. E eu separei também alguns vídeos do equipamento desse projeto aqui, tá? Então, esse projeto aqui foi um projeto que eu desenvolvi, tá? E aí eu separei alguns vídeos dele, né? De algumas partes do equipamento funcionando, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês. E aí, depois disso, creio que isso não vai ser algo assim tão demorado, tá? Vai ser algo mais rápido. E depois a gente vem aqui na parte de cálculo e dimensionamento, onde eu vou colocar os vídeos do professor Simão. Mas, só para fazer um teste, né? Se essa parte eu nunca fiz assim com o vídeo gravado. Então, eu vou colocar um videozinho aqui de um meme que rolou aí nos últimos dias aí nas redes sociais, né? Que é aquele do Bora Bill. Então, só para testar o áudio das gravações, se vai estar legal, ok? A hora que o professor Simão for entrar, para ver se está legal, beleza? Bastante gente entrando aqui, depois eu dou um salve pro pessoal aqui. Mas, pessoal, então eu vou colocar o vídeo de teste do Bora Bill. Vocês só me falam se vocês vão escutar aí o Bora Bill ou não, e a gente já começa, beleza? Vocês conseguiram escutar o áudio aí do Bora Bill? Só dá um feedback, esse último feedback para mim no chat aqui, e a gente já vai começar. Nossa, entrou bastante gente aqui. Estamos com 38 pessoas ao vivo aqui. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live de hoje, beleza? Então, o Mender CS falou que tá ok, o Severa falou que tá ok, o Davi Lage tá ok, Danilo Ramos, Éder Ribeiro, Éder Rissato, Guilherme Duarte, Márcio Miranda, Sérgio Ricardo, boa noite, boa noite. Então, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, então, vamos começar a nossa live, né? Então, vamos aí. Então,
A gente tem aqui a parte do SolidWorks, tá? Então a gente vai chegar aqui, depois a gente vai voltar aqui na parte que eu vou apresentar o projeto para vocês, ok? Mas antes disso, vamos lá para o nosso mapinha mental e vamos dar uma explanada geral antes sobre o que é projeto, né? Carreta transbordo. Então, o desenvolvimento de projeto, né? De uma maneira geral, eu vejo ele assim de 4 formas, né? Pode ser que tenha mais formas, tá? Talvez você não conheça todas, ou você talvez até nem concorde com todas elas, tá? Mas algumas coisas são meio empíricas na hora do desenvolvimento. E eu vejo assim hoje 4 maneiras da gente desenvolver um projeto, tá? E a primeira dela é aquela que a gente modela, especifica com referências em base no feeling ali, na experiência do projetista, tá? Essa daqui eu acho que é uma das formas mais rápidas e mais práticas da gente se projetar, apesar de não, nessa forma aqui, a gente não ter muito cálculo, né? Porque vai muito ali da experiência do projetista. Tem muita gente hoje que já trabalha há muito tempo numa linha de projeto ali, então ele já conhece muito aquele projeto, já sabe o que funciona, o que não funciona, o que aguenta, o que não aguenta. Então, há muita coisa, inclusive alterações de projetos são feitas ali no feeling ali do projetista, do engenheiro de projetos. Então, essa é uma das formas de se projetar, tá? A segunda, né? Faz um pré-projeto, faz todos os cálculos, ou a maioria deles, né? Tudo feito aí num pré-projeto antes de se iniciar a parte de modelagem, a parte de estruturação de projeto. Então, é feito todos os cálculos antes para poder fazer o dimensionamento, seleção de materiais. É um processo um pouco mais demorado. Algumas empresas trabalham dessa forma, outras não, tá? Justamente por causa do custo, mas é uma forma que tem aí também de desenvolver projeto, ok? A terceira forma é aquela mista, né? Que ela modela e valida alguns pontos críticos em comum e leva muito em parte a experiência do projetista ali, do engenheiro. Então, ela é meio que um mix da forma 1 e da forma 2. E uma quarta forma que muita gente está utilizando hoje em dia é projetar utilizando catálogos de fabricantes, tá? Eu não recomendo muito porque, apesar de ser muito confiável os catálogos dos fabricantes, você meio que fica, como que eu vou dizer, dependendo, né, da informação de terceiros. Informações de terceiros podem estar sendo alteradas a qualquer momento, mas é uma forma também de você buscar, talvez, se você não sabe dimensionar, vamos supor, um parafuso, tá? Que vai ser o exemplo da aula de hoje. Você pode buscar no catálogo do fabricante lá quanto aquele parafuso resiste, qual que é as cargas que ele resiste, se ele vai atender ou não ali a sua especificação. Tá? Então, é uma outra forma de se projetar, né? Na verdade, chegar num resultado final ali. Mas eu acho que não é ela, apesar de ser eficiente e funcionar, eu não gosto muito dessa forma, tá? Mas tá aí, existe. Tem gente que usa, tem gente que projeta dessa forma, beleza? Pessoal, então, quem tiver aí, ó, quem tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, que aí depois no final também a gente vai abrir uma sessão de perguntas e respostas também, tá? Então, vamos falar aqui agora da carreta transbordo, né? Carreta transbordo, basicamente, existem 3 tipos, né? De confecção de uma maneira geral dela. Existem várias derivações, mas ela tem 3 grandes segmentos, né? Esses 3 grandes segmentos, qual que são? É o sobre-chassi, o reboque e o semi-reboque. Qual que é a diferença entre eles? O sobre-chassi é quando a carreta transbordo ela é instalada em cima do chassi de um caminhão, tá? Então, a gente tem lá um caminhão, em vez dele ter uma carroceria, ele tem, no lugar da carroceria, é colocado uma caixa de um transbordo, né? E qual que é os benefícios disso e os prós e os contras, né? Geralmente, esses modelos aqui, eles têm menores capacidades de carga, por quê?
a gente fica limitado à capacidade do caminhão e também a gente fica limitado aí à legislação de trânsito, né? Como esses caminhões eles precisam rodar nas rodovias, eles têm que se adequar ali à legislação de trânsito. Então, a gente tem limites de largura, limite de altura, limite de peso por eixo, peso de balança. Então, a gente tem ali uma série de limites. Apesar de a maior parte do tempo deles, eles estarem off-road, né? Eles estarem dentro da fazenda, mas eles podem também tramitar pela rodovia. E existem alguns casos que eles quebram aí algumas dimensões, justamente porque alguns deles nem chegam a sair de dentro da fazenda, então esses casos mais específicos eles trabalham um pouco fora, tá? Mas a maioria trabalha ali dentro da legislação de trânsito. A outra categoria é a categoria reboque, que eu acho que é a mais abrangente, a que mais tem a variação, tá? Porque ela tem maior capacidade de carga. Hoje em dia, se eu não me engano, o maior transbordo que tem, ele é para 45 toneladas. Depois, quem tiver lá no grupo, eu vou mandar eu tenho o folder desse transbordo. Eu vou mandar lá no grupo PDF depois para quem tiver lá no grupo o folder desse transbordo, ok? Ele é para 45 toneladas. Eu não sei, na verdade eu estou um pouco mais de um ano fora desse mercado de implemento agrícola. Não sei se foi desenvolvido um outro maior. Mas até que eu tinha notícias, o maior era o de 45 toneladas. E o menorzinho que eu já vi, eu acho que foi um de 3,8 ou 4 toneladas, não me lembro, tá? Mas essa categoria aqui, e o bom deles é que ele pode ter medidas especiais, né? Como a maior parte deles é transportado em pranchas, né? E eles só ficam dentro das propriedades rurais, aí a gente não tem os limites de altura, largura, e eles são feitos mais para atender a cada necessidade de cada cultura, né? Seja de cana, de algodão, então, e ele é utilizado em várias culturas, né? Na parte cítrica também é muito. E o semi-reboque, que ele é muito parecido com o sobre-chassi, só que em vez dele ser instalado em cima do chassi, ele tem ali um acoplamento de quinta roda e ele é tracionado por um cavalo mecânico. Alguns deles têm medidas especiais, outros não, tá? E eles têm uma capacidade de carga mediana ali, um pouco maior do que os sobre chassi, mas também um pouco menor ou igual ali a alguns de reboque, tá? Então, essa aqui são algumas variações que a gente tem de transbordo, né? Nos 3 grandes pilares ali. E um outro ponto importante da gente estar verificando sobre transbordos é a parte do rodado. Nessa parte do rodado, nessa questão do semi-reboque e do sobre-chassi, não se aplica, ok? Porque o rodado deles é o rodado do veículo do caminhão. É mais nessa parte do reboque que tem o rodado. Então, a gente tem um rodado simples, que é o de um eixo. O rodado duplo, que é o rodado tandem, né? Conhecido como tandem, que é a balança tandem, de 2 pontas de eixo, com o eixo central. O tridem, que tem 3 eixos. Aí a gente tem algumas composições, tá? Não dá para listar todas as composições aqui, mas a gente tem aí algumas composições de 3 eixos, com um eixo direcional, 2 eixos fixo e 2 eixos direcional. Tem aí 4 eixos e um direcional. Tem aí várias composições. Acho que tem também com apenas o último direcional, tá? Então tem várias composições de eixo. Quanto maior a quantidade de eixo instalada no transbordo, logicamente maior é a capacidade de carga dele. E esse de 7 eixos aqui, que é o acho que é o maior do Brasil atualmente, ele tem capacidade de 45 toneladas de carga, beleza? Falando aqui sobre capacidade de carga, né? Varia aí de 4 até 45, pode ser que tenha algum maior, atualmente não sei, ok? Se tem algum maior ou não, ok? E nas culturas onde é aplicado a cana-de-açúcar, tá?
tanto no transporte para plantio ou para depois da colheita. A parte de citros, para laranja, limão. Aqui é bom, a gente tem que lembrar o que acontece. A laranja, vamos supor, não tem como transportar a laranja dentro do transbordo porque bate a massa. Na verdade, o que acontece? Aqui a gente tem, vou dizer assim, duas vertentes, né? A gente tem a laranja de mercado, que é aquela que vai para consumo, né, das pessoas que a gente compra. Tem aquela laranja que vai para a fábrica para fazer suco. Então, essa laranja que vai para a fábrica para fazer suco, ela não. Se ela bater um pouco, amassar, acaba não tendo tanto problema assim. Tá? Então, aí é transportada no transbordo. Grãos em geral e diversas outras culturas. O que muda de um para outro vai ser basicamente a estrutura, a capacidade de carga, né? Porque a gente tem volumes diferentes. E também o fechamento, né? Porque vamos supor assim, um transbordo para transportar, vamos supor, grãos, o fechamento dele é totalmente diferente de um transbordo que é utilizado para transportar cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar picada ali, ela é um pouco maior, então não tem necessidade de ser tão fechado, ok? Então a gente tem ali a parte do fechamento da caixa que muda um pouco de um para outro, beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando no chat, que aí conforme eu for vendo aqui, eu vou respondendo ou deixo tudo para o final também, tá? Sim, ó, o Joab perguntou aqui se vai ter algum material. Sim, vai ter. O material vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp, tá? Joab. A gente vai disponibilizar o material lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, talvez se alguém não tiver no grupo, eu vou deixar o link do grupo aqui para vocês. Deixa eu pegar o link do grupo. Eu vou colocar o link do grupo aqui no chat. E quem não tiver, pode entrar lá no grupo, que aí depois dá para pegar o material. Coloquei o link do grupo aqui, deixa eu fixar ele. Tá? Deixei o link do grupo fixado, então quem não tiver no grupo pode entrar, que aí lá fica mais fácil da gente tá fazendo essa distribuição do material, beleza? Ó, o Coisa perguntou aqui do link do Zoom. O que acontece? Não deu para configurar os dois ao mesmo tempo. Como eu tinha um único microfone, quando eu configurava o Zoom, para usar o microfone no Zoom, ele cortava para usar aqui no OBS e transmitir no YouTube, tá? Então, eu teria que ter dois microfones para fazer a transmissão no Zoom e no YouTube ao mesmo tempo. E como eu tenho um só, aí não deu para fazer nos dois ao mesmo tempo, tá? Mas daí foi um imprevisto aí, não tinha não tinha esse conhecimento técnico aí sobre a transmissão, depois que eu acabei tendo esse sabendo. Mas vida que segue, né? Alguns imprevistos sempre acontecem no ao vivo, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Agora aqui a gente vai fazer a apresentação do projeto 3D, que eu acho que é uma das partes mais interessantes, tá? Então aqui, ó, tem o projetinho 3D. E eu vou mostrar agora na tela do SolidWorks, basicamente. Isso daqui, ele é um transbordo para autocarregável para laranja, ok? A capacidade de carga dele é de 8 toneladas, então cabe nessa caixa aqui, ó, cabe 8 toneladas de laranja. Ele tem essa bica móvel aqui, ó. Deixa eu selecioná-la aqui. Para que ele tem essa bica móvel aqui? Essa bica móvel aqui, ela tem um acionamento através de cilindros hidráulicos, ó, tá vendo aqui?
e ela abre justamente para que a hora que for fazer a operação de transbordamento, né, das laranjas dentro do caminhão para transporte, consiga jogar um pouco mais no meio do caminhão e distribuir ali melhor a carga. Então, essa bica ela é para regulagem da distribuição da carga ali dentro do caminhão na hora de fazer o carregamento. Esse aqui é um transbordo de um eixo só, né? Um eixo simples. Inclusive, esse eixo aqui ele é bipartido, tá? Ele não é de fora a fora, então são duas pontas de eixo. Ok? Ó, tem uma ponta de eixo aqui e tem uma outra ponta de eixo aqui. Existem alguns modelos que tem um eixo passante, tá? Também funciona. Esse transbordo aqui, por ele ser autocarregável, ele tem um sistema de patolas, tá? Então, tanto para o lado do tombamento como para o outro lado aqui. Por que para os dois lados? Porque esse guincho aqui, ó, que é o que faz o carregamento, tem vídeo dele fazendo carregamento. Quando ele vai pegar o bag de laranja do lado de cá, ele tem que pegar um bag de 1000 quilos de laranja. Então, ele tem essas patolas de apoio aqui, tanto para carregar desse lado, e do lado de cá ela tem duas funções, né? Que ela apoia quando vai fazer o carregamento e também quando vai fazer o tombamento ali da carga do transbordo dentro do caminhão. Esse modelo em específico ele tem duas caixas de contrapeso para ajudar no apoio aqui no balanço dele, ok? Deixa eu ver o que tem mais importante para a gente falar aqui. Esse guindaste ele é articulado, tá? Então ele gira 90 graus para a direita e 90 graus para a esquerda. Tem o lado aqui que vai dar para a gente ver bem legal isso. Esse daqui é o cabeçalho de engate, que é o que a gente vai fazer o dimensionamento dessas placas aqui, desses parafusos. Esses parafusos aqui, eles servem justamente para regulagem, né? Como a gente não tem um único modelo de trator, tá? Existem aí vários modelos de trator, várias capacidades de trator, e aí muda a altura do engate, de um para outro muda, né? Sem contar que existem vários tipos de engate também, tá? Esse daqui é um tipo de engate. Existe engate pino-bola, existem vários outros tipos de engate. Esse daqui é um dos tipos de engate. E aí, essa placa aqui, ela tem uma regulagem de altura. Ela pode ser regulada tanto para baixo, né? Subindo ela como descendo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês isso. E fica bem mais fácil de visualizar. Vamos lá, aqui. Eu já deixei até preparado aqui, ó, com algumas configurações para facilitar. Então, o que acontece, ó? Essa daqui seria a posição inicial, né? Porém, a gente tem regulagem, né? Nessa placa aqui. Essa furação, ela é equidistante, né? Para que a gente possa fazer a regulagem de altura e para que o equipamento trabalhe sempre nivelado, né? Quanto mais nivelado o equipamento trabalhar ali, menor é o desgaste, tanto no engate do trator, quanto na parte de eixo, na parte dos eixos do equipamento. Okay? Então, a gente tem aqui, ó, vários pontos de adaptação, né? Eu vou mostrar alguns que eu já deixei pré-configurado aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, para cima, né? Aqui, ó, a primeira situação, onde a gente desloca um furo para cima. A segunda situação que a gente desloca 2 furos para cima, ok? E o que acontece? Qual que é o problema disso daqui? Que quanto mais a gente desloca para cima, menos parafuso fica aqui na união, tá vendo? E aí, a gente tem que dimensionar isso muito bem, por quê?
Na melhor situação, né, que é o valor pré-determinado, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No total, 16 parafusos segurando esse engate. Mas aqui, vamos supor, nessa situação, em vez de 16, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho apenas 10. E existem casos, talvez, do cara precisar colocar mais um para cima. E eu tenho que garantir que pelo menos esse mínimo de parafusos aqui suporte, né, toda a carga de tração e de cisalhamento ao qual esse equipamento vai ser submetido. E é o que a gente vai ver na sequência aí, que o professor Simão vai estar desenvolvendo o cálculo aí com vocês, beleza? E do jeito que ele regula para cima... Então, pera aí. Deixa eu tomar uma água aqui. E aqui, pessoal, do mesmo jeito que a gente pode regular ele para cima, tá? Para erguer, a gente também pode estar regulando. Deixa eu achar aqui. Vou colocar aqui a terceira. Ó, a gente pode estar regulando ele para baixo, tá? Então, a gente tem todo esse grau de liberdade aí para estar fazendo essa regulagem da altura do cabeçalho do transbordo, justamente para deixar sempre o chassi dele nivelado, né? Ou vamos dizer assim, na horizontal, o máximo possível, beleza? Então é muito bacana isso, é algo muito importante e isso ajuda muito na vida útil, tanto do engate do trator, como também na vida útil da parte do eixo aqui do equipamento e também no balanço do peso do equipamento, né? Porque se ele fica inclinado assim, ó, ou se ele fica inclinado assim, isso influencia diretamente também no uso do equipamento, certo? O chat está tranquilo. Legal. Esse modelo aqui tinha caixa de ferramenta aqui também, tá? O sistema de giro, ó, ele é feito através de cilindros hidráulicos, tá? Então é um cilindro de simples ação e ele é ligado numa corrente. Então quando um avança, o outro fecha. E aí ele é preso aqui no eixo que faz o giro do mastro do guindaste, tanto para a direita como para a esquerda. Okay? E tem toda a parte hidráulica, né? Das mangueiras hidráulicas de ligação, tanto do guindaste como das patolas, como do cilindro. E o diferencial desse equipamento aqui, deixa eu mostrar aqui atrás, ó, é que ele tem apenas um cilindro, né, um cilindro hidráulico aqui, ó, para fazer o levante e o tombamento. A maior parte dos transbordos tem 2 cilindros para fazer o levante e 2 cilindros para fazer a operação de tombamento. Vocês vão ver isso no vídeo depois. Esse aqui tem um só. E como que ele funciona? Quando essa carga está com peso aqui, né? Repara que aqui, ó, eu tenho uma placa de desgaste aqui, uma placa de deslize, que é justamente para esse tubo da caixa ele vir deslizando aqui. Então, o que que acontece? Quando eu tenho peso aqui nessa caixa e esse cilindro começa a abrir, vocês vão ver isso no vídeo depois. Aqui é o batedor. Essa parte aqui, ó, ela começa a erguer. Esse varão aqui, ele é um guia. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu deixar azulzinho. Aqui, ó. Esse varão é um guia. E aí, quando o cilindro começa a abrir, ele vai subindo, subindo. A caixa sempre fica o fundo paralelo ao solo, porque ela está com bastante peso. E fica apoiado aqui nesse apoio aqui de desgaste. E aí, pessoal, quando dá o fim de curso, que aqui ele tem essa porca justamente para regular. Então, quando essa porca aqui, ó, bate no fim de curso nessa bucha aqui, esse mesmo cilindro que estava empurrando esse elevador aqui para cima, ele para, né? O elevador para e aí a caixa começa a fazer o giro nesse eixo aqui, ó.
esse eixo aqui começa a fazer o giro da caixa. Daria até para mostrar aqui para vocês nesse projeto do SolidWorks, só que ele é um projeto muito pesado para a gente estar mexendo ele aqui, até nesse computador meu, inclusive porque, além de estar com o SolidWorks aberto, eu estou fazendo a transmissão desse computador, então muita parte do recurso do processador e de memória está sendo usado para fazer a transmissão, então não sobra tanto assim para o SolidWorks. Ele está rodando, mas ele está rodando meio no limite ali. Mas vai ter o vídeo para vocês verem, vai ficar bem bacana, ok? Deixa eu só ver aqui. Bom, eu acho que a explicação do projeto em si seria mais ou menos isso. Eu vou voltar agora para o mapa mental, que lá tem alguns vídeos desse projeto aqui, tá? Funcionando. Então, o que eu falei aqui, vocês vão conseguir visualizar bem melhor lá no vídeo agora, tá? Deixa eu voltar lá. Então, a gente tem o projeto 3D. Do projeto 3D, eu extraí as informações necessárias para o professor Simão poder fazer os cálculos e o dimensionamento daquela junta parafusada. Então, aqui, ó, eu peguei aí as informações de distância do centro do eixo, distância do cabeçalho, tamanho do braço, o peso, ok? Algumas informações de distância na vista lateral. A vista superior, tá? Aqui com o guindaste mostrando que ele gira para os dois lados 90 graus. Algumas informações aqui da junta parafusada, ok? E aqui uma vista frontal sem o trator para mostrar o alcance lateral do guindaste aqui. Porque a hora que eu estiver pegando o peso aqui, né, de 1 tonelada, isso aqui vai influenciar diretamente na junta, né? Aquela junta do cabeçalho ali também, tá? Então, todas essas informações são consideradas e foram levadas em contas para fazer o dimensionamento, ok? E o que acontece, pessoal? Não tem, assim, uma fórmula de bolo, né? Uma receita de bolo. Por quê? Um cara perguntou para mim no Instagram assim, Rodrigo, mas não tem uma fórmula assim que eu consigo dimensionar qualquer parafuso? É complicado, por quê? Que nem o dimensionamento desses parafusos aqui, que a gente vai ver hoje, aqui ó, eles estão sujeitos a algumas cargas. Diferentemente, na verdade aqui tinha um parafuso também, tá? Ele pode ser dimensionado, mas esse parafuso aqui, ele está submetido a cargas totalmente diferentes desses parafusos daqui do cabeçalho, ok? Os parafusos de fixação do guincho aqui, ó, esse e esse, também estão submetidos aí a cargas totalmente diferentes. Então, não tem como ter uma receita de bolo para dimensionar parafusos. A gente tem que ver certinho quais são as cargas que eles estão submetidos, os esforços, para poder fazer aí o dimensionamento certinho, beleza? Então, vamos lá agora, vamos para os vídeos, né? Então, aquela parte da bica lá, que é a bica de regulagem, eu vou mostrar o videozinho dela para vocês funcionando. Então, aqui é uma vista por baixo, aqueles 2 cilindros que eu falei para vocês. Deixa eu dar o play aqui. E ela abre e fecha. Depois tem um vídeo fazendo o carregamento do caminhão. Vai dar para ver bem mais bacana, ok? Aqui, ó, aquela parte do varão, dá para ver bem aqui no vídeo, ó. Tá vendo? Que o cilindro vai abrindo, ok? E aí, quando chega no final de curso, que ele bate aqui, ó, começa a fazer o giro da caixa, né? Que, na verdade, a caixa já fez uma parte do giro, ok? Mas quando ele bate aqui, é que acontece o giro.
Agora aqui, ó, um vídeo abrindo a patola de apoio. O legal dessa patola aqui, pessoal, é que ela tem um sisteminha de trava por gravidade, tá vendo, ó? E aqui ela fica paralela, né, perpendicular com o corpo da patola. E quando ela sai, que começa a abrir o cilindro, ela fica paralela ao solo, quer ver, ó? Olha lá, reparou? E agora aqui ela tá paralela ao solo. Deixa eu voltar um pedacinho, ó. Aqui ela fica perpendicular ao cilindro, né, ao corpo da patola. E aí, a hora que abre, aí ela fica paralela ao solo para poder apoiar aqui, né? E aí ela apoia. E depois, quando fecha, ela bate aqui e volta na posição de transporte novamente. O levante da caixa, né? Que é a caixa de carga. Então aqui vai dar para vocês verem bastante, ó. A hora que ele começa a levantar. Como ele não está com peso, é normal ele querer fazer o basculamento ali, tá? Deixa eu colocar de novo. Vocês vão ver que no começo ele quer começar a bascular, mas justamente porque ele não tem peso ali, né? É só o peso da estrutura. Mas aí ele vai abrindo aqui. No próximo vídeo acho que mostra fazendo o batedor ali. Acho que é esse aqui, ó. Ah, o batedor da haste, esse mesmo. Aqui, ó, visto de um outro ângulo. Aquela haste, né? E aqui, ó, ela vem até o fim agora. Tem uma rosca para regulagem. E aí, quando ela bate no fim de curso aqui, ó, repara que ela já começou a erguer. Por quê? Porque a caixa está sem carga nenhuma, né? Está fazendo a demonstração ali. Então, aí quando ela bate aqui, ela começa a fazer a operação de tombamento num único cilindro. O sistema de giro, que é com 2 cilindros, e o sistema de corrente ali, para fazer o giro do guindaste. Então ele gira aqui, ó. Enquanto um puxa, o outro empurra, né? Na verdade, quando um puxa, o outro é no sistema escravo, ele só libera a passagem de óleo, são cilindros de simples ação. Então, quando um puxa, o outro libera, e aí quando o outro puxa, o outro libera, e ele faz o giro 90 graus do guindaste, tanto para um lado quanto para o outro. Aqui já é o equipamento em ação, carregamento de um bag. Esse bag ele tem 1 tonelada de laranja. E ele tem um sisteminha de desarme lá em cima, um desarme hidráulico, que aí o cara aciona daqui de dentro do trator, ele aciona lá, abre uma parte do bag lá embaixo e ele esvazia toda a laranja dentro do transbordo. Por isso que ele é chamado de autocarregável. Ele não precisa de uma outra máquina para fazer o carregamento dele. Agora aqui o vídeo da bica distribuindo a carga. Aqui, ó, vocês podem ver ela abrindo, tá vendo? Isso aqui é uma particularidade dos transbordos de laranja, justamente para que caia a folha, né? Então, para não ir muita folha para a fábrica e dentro do caminhão, geralmente eles são com tubo aqui. E repara que a bica ela se move tanto para frente como para trás para ajudar a distribuir a carga, né? Na hora que for fazer a carga no caminhão. Isso aqui levante tombamento, não lembro o que é esse vídeo. Aqui ele subindo. Então aqui vai dar para ver bem certinho, pessoal, ó. Ele vai subindo, 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 ó. E a hora que ele bateu lá a regulagem da rosca, ele começa a fazer a operação de tombamento do giro aqui, ó.
E aí, ó, dá para ver o acionamento da bica também, ó. E aqui, aquele fundo, né? Onde vai caindo toda a folha da laranja, vai caindo aqui, em vez de ir para dentro do caminhão e, consequentemente, ir para a fábrica lá que vai moer essa laranja, né? Então, já cai aqui no pomar, ó. A bica finalizando com a regulagem da carga, fazendo acabamento. Ele esvaziou e agora ele volta para a posição e começa a descer, né? É um sistema muito legal, muito bacana. Ok? Só vimos aí alguns vídeos, né, de aplicação, né, prática do equipamento. E agora a gente vai para as aulas com o professor Simão, onde a gente vai fazer o dimensionamento dessa junta parafusada aqui, tá? Ele contou agora lá a aula dele e agora a gente vai ficar com os cálculos e dimensionamentos para ver se esses parafusos aqui eles resistem, né? Na verdade vai ser uma validação de projeto se eles resistem às cargas. Então a gente vai ter agora toda a parte de cálculo analítico e uma surpresa que eu já vou revelar para quem estiver na live aqui. Depois, não sei, semana que vem ou na outra, eu já conversei com o Wellington e a gente vai pegar esses cálculos aqui. O professor Simão vai fazer o cálculo analítico, o cálculo na mão, e depois a gente vai fazer essa mesma validação, a gente vai fazer utilizando o método dos elementos finitos, né? A gente vai utilizar o SolidWorks Simulation e vai fazer a validação desses parafusos e depois a gente vai fazer um negócio muito bacana que a gente vai comparar os cálculos analíticos com a análise de elementos finitos utilizando o SolidWorks Simulation. Então a gente vai comparar os dois para ver se o resultado é bem próximo ali, se dá para confiar em um ou no outro, o que dá para fazer. Então, não sei se vai ser na próxima semana ou na outra, tá? Vou conversar com o Elito ainda, a gente vai marcar uma data, mas quem tiver lá no grupo, né, nos dois grupos, vai ser avisado e a gente vai tá falando aí quando a gente vai marcar essa aula. Vai ser nesse mesmo projeto aqui, só que em vez de fazer cálculo analítico, a gente vai fazer os cálculos utilizando o método dos elementos finitos. Então, já fica essa promessa aí. Quem está na live pode me cobrar daqui a algumas semanas aí que a gente vai fazer essa validação. E vai fazer uma live aqui no YouTube também, beleza? Então, vamos lá. Agora, vou colocar a parte de cálculo. Vai ser dividido em 4 partes, para não ficar muito extenso. Mas peço aí que vocês acompanhem, beleza?